Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo, de Amir Alexander. Página 84, a chave euclidiana, a guerra contra a desordem, ordem matemática. Admitir professores qualificados no corpo docente dos colégios era uma coisa, dar-lhes algo para ensinar era outra. Aqui também Clávio apresentou uma proposta. Já em 1581, redigiu um detalhado currículo de matemática que chamou literalmente de ordem a ser mantida no ensino das disciplinas matemáticas. O currículo completo consistia em 22 conjuntos de aulas divididos ao longo de 3 anos de estudo, plano que, em última análise, se mostrou ambicioso demais para ser implantado. Nos colégios jesuítas, teologia e filosofia ainda vinham primeiro. No entanto, isso não impediu Clávio de forçar a introdução nas escolas do máximo possível de seu currículo. O primeiro e mais importante componente-chave do currículo de Clávio era inevitavelmente a geometria euclidiana. Qualquer aluno iniciante começaria estudando os primeiros 4 livros de Euclides, que tratam da geometria plana. Em seguida, estudaria os fundamentos da aritmética antes de passar para a astronomia, geografia, perspectiva e teoria da música, entre outras, cada qual de acordo com a autoridade aceita na matéria. Giordano de Nemori em aritmética, Sacrobosco em astronomia, Ptolomeu em geografia e assim por diante. Mas de tempos em tempos voltaria o maior mestre das ciências matemáticas, Euclides, até ter dominado meticulosamente os 13 livros dos elementos. Essa era uma sequência lógica de estudos, porém para Clávio representava também um compromisso ideológico mais profundo. A geometria, sendo rigorosa e hierárquica, era para ele a ciência ideal. As ciências matemáticas que se seguiam, como astronomia, geografia, perspectiva e música, eram todas derivadas das verdades da geometria e demonstravam como essas verdades governavam o mundo. Por conseguinte, o currículo de matemática de Clávio não só ensinava aos alunos competências específicas, mas também demonstrava como verdades eternas e absolutas moldam e governam o mundo. Clávio passou grande parte dos últimos 30 anos de sua vida tentando implantar seu programa. Inicialmente, tinha esperança de incorporar seu plano no Ratio Studiorum da Companhia, o documento mestre da educação colegial jesuíta, que vinha sendo utilizado havia décadas. Um esboço produzido no Colégio Romano, em 1586, segue tão perto as sugestões de Clávio que provavelmente foi ele próprio o autor do capítulo sobre matemática. Ele propunha, por exemplo, que o professor de matemática, que poderia ser Padre Clávio, deveria lecionar um curso avançado da disciplina de 3 anos para instruir futuros professores jesuítas nesse campo. Um esboço posterior, em 1591, repetia grande parte dessa linguagem, chegando a advertir, como Clávio fizera, contra professores que subvertiam a autoridade e a importância da matemática. A versão final do Ratio, divulgada em 1599 e oficialmente aprovada, era mais seca e breve que suas rebuscadas predecessoras, mas também aceitava a linha geral das propostas de Clávio. Cada aluno aprenderia as bases dos elementos de Euclides e depois estudaria esporadicamente tópicos mais avançados. Além disso, os aptos e inclinados para a matemática deveriam ser treinados em particular. Após o curso, Clávio, por fim, não conseguira sua própria escola de matemática, mas ainda assim obteve muito do que queria. A obstinada defesa da matemática feita por Clávio nunca se limitou apenas à questão do currículo. Ele também se lançou no temático projeto de escrever novos livros-texto, para substituir os textos medievais em uso nas escolas da companhia. Ainda que fossem considerados autoridades, eles datavam de centenas de anos e apresentavam o material num estilo pouco atraente para os estudantes do século XVI. Em 1570, Clávio publicou a primeira edição de seus comentários sobre Tractatus de Sphera de Sacrobosco, livro-texto medieval, que era o padrão da astronomia. E em 1574, a primeira de muitas edições de seus comentários sobre Euclides. Essas publicações foram seguidas de livros sobre teorias e prática de Gnomon, a ponta vertical do relógio do Sol. Em 1588, o astrolábio,
usado para medir a altura de uma estrela acima do horizonte. Em 1581, a geometria prática, 1604, e álgebra, em 1608. Os livros-texto muitas vezes eram disfarçados sobre comentários acerca de textos tradicionais, como os elementos de Euclides e da esfera de Sacrobosco. Na verdade, conservavam os ensinamentos centrais de suas fontes, tal como a premissa de Sacrobosco, de que o Sol gira ao redor da Terra. No entanto, as edições de Clavio eram mesmo livros novos, introduzindo tópicos inovadores e atualizados, enfatizando aplicações e apresentando as matérias de forma clara e atraente. Muitas foram as edições durante os séculos XVI e XVII. Elas continuaram como livros-texto nas escolas jesuítas até boa parte do século XVIII. Contudo, o projeto mais querido de Clavio era estabelecer uma academia de matemática no Colégio Romano. No começo, entre 1570 e 1580, ela consistiu num grupo informal de estudantes de matemática selecionados que se reuniam em torno de Clavio para estudar tópicos avançados. Contudo, no começo dos anos 1590, Clavio deu um jeito de convencer seu amigo, o teólogo Roberto Bellarmino, que era reitor do colégio da época, a formalizar esse arranjo. Daí por diante, os membros da academia eram isentados de outros deveres durante 1 ou 2 anos de estudo, tendo permissão para se concentrar exclusivamente na matemática. Em 1593, o geral Aquaviva emprestou sua própria autoridade ao arranjo, decretando que os melhores alunos de matemática na rede do colégio jesuítas seriam enviados a Roma para estudar com Clavio. O resultado foi que o padre logo se tornou líder de um grupo de jovens matemáticos, que não eram apenas competentes professores, mas matemáticos brilhantes. Entre eles estava o estadista Cristóvão Griberg, sucessor de Clavio no colégio, o impetuoso padre Orazio Grassi, de 1583 a 1654, famoso por se enredar num debate com Galileu acerca da natureza dos cometas, o padre Gregor de Saint-Vincent, viveu de 1584 a 1667, e o padre Paul Goldin, que viveu de 1577 a 1643. Todos situados entre os mais importantes matemáticos europeus de sua geração. Em 1581, Clavio se queixava de que os jesuítas eram ignorantes em matemática e ficavam calados quando se debatia a matéria. No entanto, graças a quase exclusivamente a sua obstinada e incansável liderança, apenas algumas décadas depois, os jesuítas estabeleciam um padrão para o estudo da matemática na Europa. Ao longo de todo o caminho, mesmo em seu trabalho avançado, os jesuítas nunca se desviaram de seu compromisso com a geometria euclidiana. Ela era o núcleo de seus ensinamentos e o alicerce da sua prática matemática. Não se tratava de uma escolha estilística, mas de um profundo compromisso ideológico. Todo o sentido de estudar e ensinar matemática era que ela demonstrava como a verdade universal se impunha ao mundo, de forma racional, hierárquica e inevitável. De modo ideal, acreditavam os jesuítas, as verdades da religião seriam impostas ao mundo exatamente como os teoremas geométricos, sem deixar espaço para serem evitadas ou negadas por protestantes ou outros hereges, e levando ao triunfo inescapável da Igreja. Para eles, a matemática seria estudada de acordo com os princípios e procedimentos de Euclides, ou não deveria nem ser estudada. A matemática que contrariasse essa prática seria inútil para seus propósitos e ainda desafiaria a sua invencível fé de que a verdade estabelecida pela hierarquia universal da Igreja Católica haveria inevitavelmente de prevalecer. A besta de raciocínio lento. Cristóvão Clavio morreu em Roma em 12 de fevereiro de 1612, no auge do poder e do prestígio. As lutas dos primeiros anos tinham ficado bem longe do passado, e o nosso Clavio, como era citado os documentos jesuítas, era um dos tesouros mais queridos da companhia. Era um inquestionável fundador e líder de uma brilhante escola matemática que não só trouxera honra aos jesuítas, mas também ampliara a sua potência política.
quando eles tentaram se estabelecer como autoridade intelectual na Igreja Católica. Mesmo seus grandes rivais, os dominicanos, não podiam se gabar de conquistas comparáveis. Ainda em 1610, Clavio foi chamado a confirmar ou negar as espantosas observações telescópicas de Galileu, inclusive as alegações de que havia montanhas na Lua e que Júpiter era orbitado por 4 luas. A intervenção de Clavio foi decisiva. Ele apoiou Galileu, assegurando assim que as descobertas fossem quase universalmente aceitas. A reverência dos jesuítas pelo idoso Clavio nos chega por meio das palavras do astrônomo da companhia, Giambattista Riccioli, que comentou em 1651: alguns preferiam ser criticados por Clavio a ser elogiados por outros. Seus muitos admiradores fora da companhia incluíam o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, os matemáticos italianos Federico Comandino e Guidobaldo Del Monte, e figuras eminentes como o arcebispo de Colônia, que em 1597 escreveu que Clavio era visto como o pai dos matemáticos. É venerado por espanhóis, franceses, italianos e pela maioria dos alemães. Mas não faltavam detratores. Alguns eram protestantes, como o astrônomo e matemático alemão Michael Mestley, mais conhecido como mentor de Kepler, agudo crítico da reforma do calendário. O mesmo se passava com o humanista francês Joseph Justus Scaliger, que desprezava todos os jesuítas e referia-se a Clavio como uma besta alemã de barriga enorme, raciocínio lento e moroso. Outros, porém, eram católicos. O cardeal Jacques David du Perron também julgou útil a comparação com bichos, referindo-se a Clavio como o cavalo gordo da Alemanha. O matemático francês François Viette, que travou uma briga feroz com Clavio sobre os méritos do novo calendário, denunciou-o como falso matemático e falso teólogo. Essas denúncias corrosivas, que hoje consideraríamos extrapolar o pálido discurso acadêmico, não eram incomuns no século XVI e XVII. Mesmo assim, as referências a Clavio como besta do raciocínio lento ou cavalo não eram insultos inocentes para um homem conhecido pela grande corpulência. Eles sugeriam uma crítica mais profunda a Clavio, crítica que não podia ser simplesmente deixada de lado. Jacques Auguste de Thou a expressa claramente em História, 1622, quando cita a visão que Viette tinha do jesuíta. De Thou escreve que Clavio era um magistral expositor que possuía talento para explicar as descobertas dos outros, mas não deu nenhuma contribuição original para a disciplina que presidia. Segundo essa visão, ele não passava de uma besta de carga, capaz de imensos dispêndios de energia em nome da sua causa, mas incapaz de produzir uma ideia nova e original. Deve-se dizer que essa não é uma avaliação inteiramente injusta. Clavio foi, inquestionavelmente, um grande promotor das ciências matemáticas, elevando seu perfil dentro e fora da companhia. Era um organizador efetivo, que superou à força obstáculos políticos e organizacionais para estabelecer seu instituto matemático no Colégio Romano. E também um professor magistral, amado e reverenciado por gerações de estudantes, sendo que não poucos deles tornaram-se matemáticos famosos. Foi um dos maiores pedagogos da época, cujo detalhado currículo matemático moldou profundamente o ensino da disciplina na Europa e nos anos seguintes. E foi autor de livros-texto, publicando repetidas edições de seus livros de geometria, álgebra e astronomia. Cristóvão Clavio. Mas era ele um matemático criativo? Seus livros-textos oferecem pouca evidência disso. Euclides é essencialmente uma exposição moderna do texto antigo, embora se tenha ressaltado que contém alguns resultados novos na teoria das combinações. Sua edição do Tráctaros de Esfera, de Sacrobosco, faz uso de algumas observações e teorias que pós-datam a original da Idade Média, mas, numa época em que a visão geocêntrica do mundo era questionada por Nicolau Copérnico, Tycho Brahe e Johannes Kepler, o texto de Clavio é uma estrita defesa da velha ortodoxia. Embora ele conhecesse o trabalho pioneiro de Viette, que é fundamentado na álgebra moderna,
A álgebra de Clávio não contém nada disso, limitando-se a resumir as ideias de algebristas italianos e alemães mais antigos, cuja obra se desvanece em comparação com a de Viette. Tudo para dizer que a descrição de Clávio feita por Détaux, como um matemático pouco original que nunca se afastou muito da trilha batista de seus predecessores, é apoiada pela evidência. A descrição, sem dúvida, teve a intenção de insultar o velho jesuíta, mas parece particularmente severa até na nossa própria época, quando os matemáticos são julgados quase exclusivamente pela força da criação e da falta da criação e da originalidade. Todavia, julgar Clávio por esse padrão seria uma injustiça. Ele nunca quis dar qualquer contribuição original para a matemática e teria ficado muito feliz se ninguém mais o fizesse. Os teoremas de Euclides e dos demais matemáticos explica ele em Prolegômenos. Ainda hoje, como durante muitos anos passados, mantém sua verdadeira pureza, sua real certeza e suas fortes e firmes demonstrações. Para Clávio, a matemática é digna de ser estudada não porque oferece um campo para investigações, com resultados abertos a novas descobertas, como acontece com a matemática moderna, mas porque ela nunca muda. Seus resultados são verdadeiros, hoje, como eram no passado, e como serão no futuro distante. A matemática, mais que qualquer outro campo, oferece estabilidade, ordem e verdades eternas e imutáveis. Para esse objetivo, novas descobertas são irrelevantes e potencialmente perturbadoras, e não deveriam de forma alguma ser encorajadas. A julgar desse ponto de vista, Clávio pode ter sido um dos grandes matemáticos da sua época, mas era um tipo de matemático muito diferente daquele que hoje conhecemos. Mantendo-se próximo das antigas e estabelecidas verdades da matemática, Clávio era fiel às tradições intelectuais de sua ordem e dos decretos de seus líderes. Ninguém advertira o geral Aquaviva, jamais deveria suspeitar que os jesuítas inovassem. E ainda que esse conservadorismo arraigado se aplicasse a todas as áreas do conhecimento, ele era particularmente radical no caso da matemática. Todo o caso que Clávio criara para elevar o status da disciplina nas escolas jesuítas residia no fato de que ela, mais que qualquer outra ciência, era fixa, ordenada e eternamente verdadeira. Outras áreas podiam ser buscadas por outras razões, a teologia, como era o estudo da palavra de Deus, a filosofia, porque era o estudo do mundo e era essencial para entender a teologia, mas por que estudar matemática? Apenas porque ela fornecia um modelo de perfeita ordem e certezas racionais. Um exemplo de como verdades universais governavam o mundo. Se a matemática devia se tornar um campo de inovações a longo alcance, nas quais novas verdades eram propostas e ficaram sujeitas a questionamentos e debate, então ela seria mais que inútil. Seria perigosa, pois comprometeria os próprios alicerces da verdade que deveria sustentar. A marca que Clávio continuou forte na tradição matemática jesuíta. Durante séculos, os matemáticos da companhia optaram por ater-se aos métodos tentados e aprovados, seguindo o máximo possível Euclides e evitando novos campos traiçoeiros. Todavia, nos anos em que Clávio estabelecia a poderosa escola jesuíta na disciplina, uma prática matemática muito diferente ganhava terreno, prática que iria testar todos os seus tão prezados princípios. Onde os jesuítas insistiam em postulados claros e simples, os novos matemáticos baseavam-se numa intuição vaga da estrutura interna da matéria. Onde os jesuítas celebravam a certeza absoluta, os novos matemáticos propunham um método repleto de paradoxos. Onde os jesuítas buscavam a todo custo evitar controvérsia, um novo método parecia enterrado em controvérsias intratáveis, aparentemente desde a sua própria concepção. Aquilo era tudo o que os jesuítas julgavam que a matemática não deveria ser. E ainda assim floresceu, ganhando novo terreno e novos adeptos. Era conhecido como o método dos indivisíveis. Termino aqui então, na página 91.